Bom dia! Eu sou o pastor Leandro San Julião. Hoje é terça-feira e eu estou chegando com palavras de vida. O desejo do meu coração é que Deus possa aumentar a nossa fé através deste texto que leremos e aprenderemos com ele nesta manhã. Porque a própria Bíblia, ela afirma que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O tema que temos conversado é Peça um milagre a Jesus. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, o versículo de número 18, que diz assim: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Nós estamos aqui diante de um relato de um homem chamado Jairo, que era um chefe, um príncipe, um líder da sinagoga, que era a igreja daquela época, e ele está enfrentando aqui um grande problema, porque a filha dele faleceu. Ele sai da sua casa e ele vai então ao encontro de Jesus. Ele está desesperado e ele vai até Jesus. E nós vamos aprender algumas atitudes que este homem teve quando ele foi até Jesus. Muitas pessoas se aproximaram de Jesus e não alcançaram absolutamente nada. E nós vamos ver que Jairo se aproximou de Jesus e ele alcançou graça na presença de Jesus. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que Jairo, ele vai a Jesus com fé. Ele vai a Jesus com fé. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que muitas pessoas alcançaram o favor de Deus através de Jesus pela fé. A Bíblia Sagrada, ela vai nos apresentar muitos versículos que vão dizer o seguinte: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te libertou, a sua fé te restaurou. Então é comum a gente ver pessoas que alcançaram uma graça através da fé. E aqui a gente vê que Jairo ele tem fé por algumas questões. Primeiro é que ele foi até Jesus. E segundo é o pedido dele. Ele fala assim: se o Senhor for lá em casa e colocar a mão sobre a minha filha, ela viverá. Ela viverá. Nós sabemos que sem fé nós não recebemos absolutamente nada do nosso Deus. E aí entra a grande questão: o que é fé? Hebreus vai dizer que fé é certeza do que se espera e convicção do que você não vê. Hebreus 11:1. Hebreus 11 também no versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos mostra que o justo, ele viverá pela fé. Nós vivemos de fé em fé. E nós, Paulo escrevendo ali para a igreja de Corinto, ele fala que nós não vivemos por aquilo que enxergamos, mas nós vivemos pela fé naquilo que cremos. E nós precisamos então de aproximar de Deus com fé. E fé não é você ter pensamento positivo, mas fé é a certeza que já aconteceu. Jairo aqui, ele fala: se o Senhor for lá em casa, já aconteceu. A minha filha, ela vai voltar a viver. Muitas vezes, nós não temos fé, pedimos por pedir, oramos por orar, ou apresentamos algo sem acreditar. E se você não tem fé, a sua oração não vai ser atendida. Até porque a fé, quando ela é verdadeira, ela anula os inimigos que se levantam contra nós.
Por exemplo, o maior inimigo da fé é a dúvida. É quando você pede algo duvidando. Até porque a dúvida, ela te conduz ao medo. Quem tem dúvida, logo ele vai ser dominado pelo medo. E o medo, ele vai crescer e vai te conduzir à insegurança. E uma pessoa insegura, ela tem praticamente a vida anulada. Tem uma frase de William Plumer que ele diz assim: por que somos tão vagarosos em confiar em um Deus infinito? Jairo, ele se aproxima de Jesus com fé. Ele se aproxima com fé. Na realidade, pelo olho humano, ele via uma família destruída através da morte da sua filha, que tinha apenas 12 anos. Mas, pela fé, ele vai até Jesus e ele fala para Jesus: se o Senhor for lá em casa, a minha filha vai viver novamente, a minha filha vai ressuscitar, a minha filha vai voltar a viver. Pelo olho comum ele via um grande problema, mas pela fé ele via a solução do seu problema em Cristo Jesus. Então, sempre que você for se aproximar de Jesus, você precisa de aproximar com fé, porque se você pedir sem fé, você não vai alcançar absolutamente nada. Tiago fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Então, a nossa oração, ela precisa de ser uma oração com fé, que Deus pode fazer tudo e Ele pode mudar toda e qualquer situação. Se você tem falta de fé, pede a Deus para Ele aumentar a sua fé como os discípulos fizeram. E através também da leitura da palavra, a sua fé, ela é aumentada. Vamos orar? Vamos colocar a nossa fé em ação? Não esqueça de curtir esse vídeo, faça isso agora. Não esqueça também de copiar o link e compartilhar com outras pessoas. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E se você quiser deixar o pedido de oração, pode deixar nos comentários, que a gente anota um por um e depois nós vamos orar especificamente por cada pedido. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esta palavra. Como é bom poder ver este homem, Pai, se aproximando com fé. Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos enxergar além do que os nossos olhos conseguem contemplar, Pai. Porque nós andamos não pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. Nós caminhamos pela fé, nós cremos no sobrenatural e nós sabemos que a fé é o combustível que movimenta a nossa vida. Senhor, aumenta a nossa fé e faça a nossa fé crescer cada dia mais através da Sua palavra, Pai, para que possamos realmente alcançar, Pai, o milagre do Senhor. Nós precisamos de ter fé, porque aquele que tem fé, ele é galardoador daquilo que ele busca e daquilo que ele realmente acredita. Abençoe o nosso dia, Pai, e escuta o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.